Quero te contar também sobre o futuro de Felipe Coutinho. Ele fica no Vasco ou se aposenta? Olha aqui, antes da decisão, antes de começar a decisão, assim que foi definido que seria Corinthians e Vasco, eu disse que achava o Vasco ligeiramente favorito por decidir em casa. Achava que era 55-45. Depois desse primeiro jogo em 0-0, acho que aumentou. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, é rapidinho, eu já vou soltar o vídeo, né? Trazendo as informações importantes aqui do nosso Vascão, né? A gente vai estar reagindo aqui ao vídeo do canal do Nicola e Placar TV, pessoal, deixando os créditos aqui, né? E antes de eu soltar o vídeo, pessoal, eu ia pedir pra vocês deixar o like, se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho de notificações, pessoal. Pessoal, eu peço uma moral pra vocês, deixar o like aí para o nosso vídeo ser entregue aqui, pessoal, pra mais pessoas, tá bom? Se você deixar o like, vai ajudar bastante, pessoal. Então é isso, bora pro vídeo. Quero te contar também sobre o futuro de Felipe Coutinho. Ele fica no Vasco ou se aposenta? Felipe Coutinho fica ou sai do Vasco? Essa pergunta não é para o momento, até porque o contrato do Felipe Coutinho se encerra na metade do ano que vem, mas já tem muito vascaíno preocupado. Afinal de contas, o craque do Vasco tem seu futuro incerto. O jogador de 33 anos de idade que já tomou uma decisão. Ou ele renova o contrato na metade do ano que vem com o Vasco por pelo menos mais uma temporada, ou se aposenta. Jogar em outro clube do Brasil ou do exterior está completamente descartado. A aposta de quase todo mundo na diretoria do Vasco é de que o Felipe Coutinho vai renovar seu contrato, até por conta da performance física. Felipe Coutinho já bateu 55 jogos com 11 gols e 5 assistências. Ele em nenhuma temporada no futebol europeu havia conseguido alcançar 55 jogos, nem nos seus melhores momentos. Por exemplo, no Barcelona 2018-2019 ele havia feito 54 jogos. No Liverpool de 2014 e 2015 jogou 52 partidas. Isso demonstra que a maior dificuldade do Coutinho nos últimos tempos relacionada a uma série de contusões tem sido superado. O primeiro semestre do Coutinho ainda foi um pouco mais complicado nessa reta final de ano. Ele conseguiu jogar com frequência, menos lesões e em algumas das partidas por até 90 minutos. E adiante desse cenário, cuidando e dosando dos treinos, para não exigir demais do Coutinho, que existe uma convicção em São Januário de que em julho do ano que vem ele terá renovado seu contrato por pelo menos mais uma temporada. Excelente notícia para um Vasco que disputa no domingo o título da Copa do Brasil, o que mudaria radicalmente o contexto de 2026 se o Vasco é campeão da Copa do Brasil, participa da Libertadores da América do próximo ano. Olha aqui, antes da decisão, antes de começar a decisão, assim que foi definido que seria Corinthians e Vasco, eu disse que achava o Vasco ligeiramente favorito por decidir em casa. Achava que era 55-45. Depois desse primeiro jogo em 0-0, acho que aumentou. Eu acho que o Vasco hoje, olha, sendo econômico, tá? Sendo bem precavido, sendo cauteloso, porque Corinthians tem uma camisa pesadíssima e eu acho que vai fazer um jogo duro no Maracanã. Eu acho que o que sugere que o Vasco tá muito tranquilo para conquistar o título, e pode estar, eu acho que tem a faca e o queijo na mão. Pois é, não, mas o que sugere, eu tô falando, o fato de ter conseguido um resultado ontem, que sugere que o Vasco agora ficou muito tranquilo, porque qualquer vitória, em casa, com 70 mil pessoas, dá o título ao Vasco, eu acho que poderia sugerir até um favoritismo maior, mas para mim subiu de 55-45 para 65-35. Joãozinho, tá quanto agora? Eu acho 60-40. Eu acho que é equilibrado. Esses 10% pra mim é o fato do jogo ter sido 0-0. Se o jogo fosse, talvez, 1-0 Corinthians, aí talvez seria algo diferente, mas eu acho que agora ficou 60-40, porque eu acho que jogar em casa, o Vasco vem jogando bem, acho que o Vasco fez 2 bons jogos contra o Fluminense, não saiu do segundo jogo com a vitória, mas tinha o resultado, então poderia abrir mão um pouco disso, né? Mas acho que jogou muito bem mesmo assim, acho que fez um bom jogo na Neoquímica Arena, acho que conseguiu criar, mesmo com todas as dificuldades que enfrentou, conseguiu botar a bola na trave, conseguiu fazer até o Hugo Souza trabalhar um pouco, chegou a marcar um gol impedido, então pra mim o Vasco criou bem e eu acho que o Corinthians vai ter um pouco mais de dificuldade pela atmosfera. Então eu daria esse favoritismo de 60-40. Bandeira. Pra mim tava 50-50. Corinthians ligeiramente favorito em casa, e o Vasco ligeiramente favorito no Maracanã. E pra mim subiu pra 55-45. Eu também entendo que o Vasco agora é realmente o favorito, mas em 2022 o Corinthians tinha um time bem pior que o do Flamengo. Empatou o primeiro jogo em casa, veio ao Maracanã, empatou também, tanto que foi decidido nos pênaltis, aquele que o Rodinei bateu. Então era até o Flamengo do Dorival. Agora eu acredito também, pelo peso da camisa, a torcida do Corinthians também vem, claro que tem um número limitado, mas também vem. São duas forças muito grandes do futebol brasileiro. O Vasco tem essa ligeira vantagem, mas 55-45 pra mim. Raíssa, e você? Eu acho que eu tô com Bandeira também. Eu ia citar justamente essa final de Copa do Brasil, né? E o Corinthians teve um momento muito bom, principalmente na reta final do jogo, quando ele empata ali, pressionou, quase vira o jogo. A torcida do Corinthians tomou uma decisão, ao meu ver, errada de acender sinalizador. O jogo parou, acabou dando uma esfriada, foi bom pro Flamengo, o jogo foi pros pênaltis. Então, eu acho assim que o Corinthians é um time que vem disputando fases decisivas da Copa do Brasil, tá experiente em relação a isso. A torcida vai comparecer lá, vai fazer um barulho no Maracanã. Então, acho que
55 tá de bom tamanho, 55-45 tá de bom tamanho. Ninguém tá confiando no Vascão, só eu, rapaz. Eu quero ouvir o Garoni também, mas primeiro eu quero lembrar o seguinte, né? Que reforça um pouco a cautela de vocês e a minha cautela também. O Corinthians ganhou o jogo fora agora, na semifinal, né? Pra chegar e depois perdeu em casa, é verdade, mas eu quero dizer o seguinte: fora de casa, o Corinthians mostrou recentemente que consegue atuar bem também e ganhar um jogo importante como ganhou contra o Cruzeiro. Eu quero dizer pra você o seguinte: o que eu acho, olhando o cenário, eu daria até mais, daria 70 pro Vasco, pelo que o Vasco vem fazendo, pelo que fez no Maracanã, pela força da torcida nesse momento. É que eu tô sendo cauteloso, que eu tô justamente dando um crédito ao peso da camisa do Corinthians, tô sendo cauteloso. Então, falei 65-35 pro Vasco, sendo cauteloso. Garoni, quero ouvir você. 52-48. Ah! Eu tô falando sério. 80-20. Você Eu é um tô falando brincalhão, sério, eu você tô é um falando sério, eu tô falando sério. Ele tá Pé no vindo chão, cara. 50,9. Um número que o jornalista nem Não, conhece. tô falando sério. Confia no gigante, ô Garoni. Confio, 52-48, a vantagem é do Vasco. Dificuldade. Você tá Cara, vindo com um número que o jornalista nem É. conhece. Cara. Não foi de economia. Fugiu do múltiplo de 5. 3, tá, A gente é 52 humano, aí né? ajuda. 47,7. Cara, não, sério, assim, o Vasco jogou bem contra o Corinthians, jogou muito. Eu falei que o Vasco jogou melhor do que o Corinthians, foi superior ao Corinthians, vai decidir em casa com seu torcedor. Ainda assim foi 0x0. 0x0 vai pra pênalti, aí, amigo. Você tem o Hugo Souza de um lado, o Léo Jardim do outro. Pra mim é totalmente indefinido. Então, assim, eu acho que o Corinthians também vai vir mordido por não ter conseguido uma vitória em Itaquera. O Dorival é um baita de um treinador, sabe jogar Copa, vai querer arrumar um jeito de neutralizar. Ele falou que foi surpreendido pelo Diniz nesse primeiro jogo. Ele vai tentar entender o que aconteceu e vai tentar reverter. E vai tentar surpreender o Vasco no Maracanã também. Então, assim, eu acho que o Vasco tem a vantagem de jogar no Maracanã. Ponto. Fora isso, o que pode se apegar, e que é claro que é natural ter que entrar na conta, o fato do Vasco ter jogado melhor do que o Corinthians. Só que é um outro jogo. Né? Então, assim, eu, honestamente, acho que é 52-48, o Vasco tem a vantagem de jogar no Maracanã, mas ao mesmo tempo, como a Raíza falou, você tem a pressão de jogar no Maracanã também. Então, assim, eu obviamente torço pro Vascaíno, todo mundo sabe, torço pro que o Vasco ganhe e espero que o Vasco ganhe. E eu acho que o Vasco tá mais próximo de ganhar do que Você o é Corinthians. vascaíno? Às vezes. Eu não sei. Eu tive 2 horas, 4 horas por semana, quarta e domingo. Mas ele é normalmente. Vasco também? Sou. É Claro, eu sou Mas futebol todo mundo- carioca. Que eu todo também mundo sou. ama. Também é. Não sei se eu já Acho falei que isso. Todos todo mundo já aqui tá sabem que nessa. são, outros não sabem. Hoje vão descobrir, Claro mas que todo mundo é somos. Vasco. Isso aí. Eu vou. Domingo, quando acontecer, se acontecer, se Deus quiser, Futebol vocês carioca, vão Garoni. entender como é que vocês Estarei no Aeroflá da volta do Rio Negro Já tava esperando. e né? também no Vasco e Corinthians na grande A decisão. gente teve que ligar pro Bandeira pra ele vir, que já tava indo pro aeroporto. Falou, não, programa não, Eu estarei no baile da Barreira Calma, depois do jogo. Baile da Barreira, vamos estar lá. Estarei. Será muito bem recebido. A Barreira vai é boa. virar baile. Mas fala sério aqui. Não é sério, 52-48 pro Vasco. Pra mim, Isso esse dá é o favorito. 100%, né? Não, mas perto. Próximo, espero que sim. Mas falando sério aqui, dizer que eu vou torcer pro Vasco é mentira, né? Mas vai ser uma festa linda no Maracanã. Ah, com Eu acho que certeza. o Vasco Com for campeão, certeza. cara, a torcida do Vasco vai fazer uma festa como nenhuma outra nesse momento faria no Brasil, que é uma torcida que tá precisando disso aí, né? Desse título. E eu acho que ficou claro nos jogos no Maracanã, né? Eu já elogiei aqui antes, né? Foi um espetáculo que deu a torcida do Vasco, em paixão, nos jogos contra o Fluminense. Domingo vai estar bonito de ver o Maracanã. O Vasco fez contra o Fluminense, inclusive. Ontem, eu confesso que eu não cheguei a ver se teve, mas eu vi em Petrópolis, por exemplo, bar de 300, 400 pessoas, todo mundo reunido vendo o jogo. Mas contra o Fluminense teve o jogo no Maracanã e quem não conseguiu ingresso foi pra Barreira. Ficar em volta de São Januário, tem um monte de barzinho pra galera que não conhece, um monte de barzinho em volta, um monte de barraquinha. A galera fechou Fogos a pra rua, caramba. fogos e tal, cara. É, sim. Pô, se tem alguém que merece um título como esse, é a torcida do Vasco, porque quem não largou nesse tempo todo, tem uma geração de vascaínos que tá vendo a primeira grande final do time, cortando o Carioca, né, por exemplo. Quem tem 20 anos, há 14 anos, quando o Vasco foi campeão da Copa do Brasil, tinha 5, 6 anos. Então você era muito pequeno, não vivenciou isso. Vou repetir o que eu falei aqui, depois do 2x1 contra o Fluminense. Acho que foi depois do 2x1. Eu falei, cara, comemora, celebra. O momento é esse, de aproveitar, de curtir. Não dá pra... A gente vai falar de Flamengo já, vou acabar entrando de novo nesse assunto. Não dá pra esperar acabar o campeonato pra ser feliz. Tem que aproveitar. Eu falei, sem soberba. Se bem que torcedor tem que comemorar mesmo. Quem tem que ter pé no chão é diretoria, comissão técnica e jogador. O torcedor tá lá pra torcer. Tem que celebrar o momento. Agora, cara, tem que aproveitar esse momento. E se tem alguém que merece, é essa torcida do Vasco. Porque carrega o tempo todo, sempre conduziu, e não é maneira de dizer, não é demagogia. Se você pegar o Vasco quando estava em Série B, voltando, lutando contra o rebaixamento, sempre foi a mesma coisa. Então, assim, não só por eu ser vascaíno, obviamente, mas eu acho que, e eu conheço e acabo ficando mais próximo da galera, eu acho que tem a galera que merece muito isso, e os jogadores também. Então é isso, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like. E a opinião de vocês aqui nos comentários, galera, vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícias do nosso Vascão todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Então é isso. Esse daí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!